Existe uma pergunta que quase ninguém faz, mas que muda completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Você é realmente classe média ou só parece ser? Essa pergunta parece simples, mas ela é extremamente desconfortável, porque durante décadas nós crescemos ouvindo a mesma história. Existe uma escada social. Primeiro você é pobre, depois vira classe média. Depois, se trabalhar muito, pode ficar rico. Esse era o mapa mental de milhões de brasileiros. Era simples, era lógico, era previsível, só que algo aconteceu no caminho e quase ninguém percebeu. Hoje, milhões de pessoas acreditam que são classe média, mas vivem com medo constante de perder tudo. Medo de uma demissão, medo de uma doença, medo de uma crise, medo de um imprevisto qualquer. E se um único imprevisto pode destruir sua estabilidade, talvez você nunca tenha sido classe média de verdade. Talvez você esteja vivendo uma ilusão moderna chamada classe média aparente. Para entender isso, precisamos voltar algumas décadas. Durante boa parte do século XX, ser classe média tinha um significado muito claro. Classe média era quem tinha estabilidade, casa própria quitada, um carro na garagem, plano de saúde, filhos em escola particular, férias uma vez por ano, uma reserva financeira. Não era luxo, não era riqueza, era segurança, era previsibilidade, era a sensação de que a vida estava sob controle. Classe média não era sobre ganhar muito dinheiro, era sobre não viver com medo constante do futuro. Agora compare isso com hoje. Hoje você pode ganhar mais do que seus pais ganhavam e mesmo assim viver mais inseguro que eles. Essa frase parece absurda, mas ela descreve perfeitamente a realidade de milhões de brasileiros. E aqui começa a verdade que pouca gente quer ouvir. A renda subiu, mas a segurança desapareceu. E segurança é a essência da classe média. Vamos imaginar o Carlos. Carlos ganha R$ 7.000 por mês. Olhando apenas para o número, parece classe média. Mas vamos olhar a vida real do Carlos. Aluguel, 2.500. Escola do filho, 1.200. Plano de saúde, 900. Supermercado, 1.200. Combustível e transporte, 700. Contas básicas, 600. Sobrou quanto? Quase nada. Carlos ganha relativamente bem, mas não consegue acumular patrimônio, não consegue poupar de verdade, não consegue investir com consistência, vive no limite, e isso muda tudo. Classe média não é renda. Classe média é capacidade de acumular patrimônio. Classe média é margem de segurança. Classe média é ter sobra. Sem sobra não existe classe média, existe sobrevivência premium. E aqui entra um conceito poderoso: custo fixo e invisível. O Brasil criou uma geração inteira com custos fixos gigantescos, aluguel caro, educação cara, saúde cara, transporte caro, energia cara, segurança privada, tudo virou despesa obrigatória. No passado, muitas dessas coisas eram públicas, acessíveis, ou simplesmente mais baratas em relação à renda. Hoje, viraram peso financeiro permanente. E isso cria uma armadilha silenciosa. Quanto maior sua renda, maior seu custo de vida. Quanto maior seu custo de vida, menor sua liberdade financeira. E quanto menor sua liberdade financeira, maior seu medo de perder a renda. Isso cria o ciclo da classe média presa. Uma classe média que ganha, consome, paga contas, mas não constrói riqueza. Agora vamos falar da maior diferença entre classe média antiga e classe média moderna: patrimônio. Seus pais tinham patrimônio, imóvel próprio, terreno, casa construída ao longo do tempo. Hoje a classe média tem financiamento, dívida de 30 anos, parcelas infinitas. Patrimônio financiado não é patrimônio, é compromisso financeiro de longo prazo, é uma promessa de estabilidade no futuro, em troca de instabilidade no presente. E isso muda completamente o jogo psicológico. Antes a casa trazia segurança, hoje a casa financiada traz ansiedade. Antes o carro era patrimônio, hoje o carro é despesa. Antes a estabilidade vinha do que você já possuía. Hoje a estabilidade depende do que você precisa continuar pagando. Agora pense nisso com calma. Se você precisa trabalhar sem parar para manter o padrão de vida, você não tem estabilidade, você tem dependência. Dependência da renda, dependência do emprego, dependência do sistema, dependência do mês seguinte. E dependência constante não é classe média.
É fragilidade financeira disfarçada de conforto. Existe outra mudança gigantesca que quase ninguém percebe. A classe média virou consumidora profissional. Durante décadas, a classe média era acumuladora. Guardava dinheiro, comprava bens duráveis, construía patrimônio lentamente. Hoje, a classe média é incentivada a consumir continuamente. Trocar celular todo ano, trocar carro em poucos anos, parcelar tudo, assinar tudo, financiar tudo. O consumo deixou de ser consequência da prosperidade e virou obrigação social. E isso cria uma ilusão perfeita, porque por fora a vida parece confortável. Restaurante ocasional, streaming, smartphone novo, viagem parcelada. Mas por dentro, a estrutura financeira está frágil, basta uma crise para tudo desmoronar. Isso não é classe média, isso é aparência de classe média. Agora vamos falar da parte mais desconfortável de todas. A classe média moderna não percebe que está encolhendo, porque o processo é lento, silencioso, gradual. Primeiro você deixa de poupar, depois deixa de investir, depois começa a parcelar mais, depois usa limite do cartão, depois faz empréstimo, depois troca a estabilidade por sobrevivência. Quando percebe, já aconteceu. E aqui estava a verdade que ninguém fala claramente. A classe média não está desaparecendo de uma vez. Ela está sendo comprimida lentamente, espremida entre o custo de viver que sobe rápido e a renda que sobe devagar. Isso cria a sensação de correr sem sair do lugar, trabalhar mais sem enriquecer, ganhar mais sem acumular, viver melhor por fora e mais inseguro por dentro. Agora vem a pergunta final desse vídeo. Se classe média não é renda, o que define classe média de verdade? Segurança financeira, capacidade de poupar, capacidade de investir, capacidade de sobreviver a crises, capacidade de dizer não ao medo constante do futuro. Classe média não é sobre quanto você ganha por mês. É sobre quanto tempo você consegue viver sem renda. Se sua renda parar hoje, quanto tempo sua vida continua estável? Essa pergunta define tudo, e ela é desconfortável justamente porque revela a verdade. A classe média brasileira não desapareceu totalmente, mas ela mudou de forma. Hoje, ela é mais frágil, mais endividada, mais dependente, mais insegura, mais ansiosa, e entender isso não é pessimismo, é clareza, porque só entende o jogo quem aceita olhar para a realidade sem filtros. E no próximo vídeo você vai entender qual é o maior custo invisível que está impedindo milhões de brasileiros de construir patrimônio. E quando você enxergar isso, você nunca mais vai olhar para dinheiro da mesma